Olá, meus queridos paroquianos virtuais, sejam muito bem-vindos à nossa aula de catecismo. Hoje, a nossa quinta aula, nós vamos falar sobre os anjos. Será que os anjos realmente existem? Será que não é só uma figura de linguagem, um jeito de falar simbólico? Ou são criaturas reais? Para que Deus criou os anjos, se é que eles existem, né? Então, esse é o tema da nossa aula. Se você gostou desse tema, já deixa aí o seu like, isso ajuda muito a divulgação do nosso catecismo. E se você não me segue, está me vendo agora pela primeira vez, lhe convido a me seguir e assistir esse curso completo de catecismo da Igreja Católica que estou dando para vocês aqui no YouTube e também para quem está no Instagram. Então vamos lá. Nós estamos estudando nas últimas aulas, nessas primeiras aulas, na verdade, estamos estudando os artigos da fé, né? Os 12 artigos da fé, que são o credo, que nós chamamos como credo. Nós professamos a nossa fé na Santa Missa todos os domingos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E o primeiro artigo do credo, creio, e vamos falar no credo niceno-constantinopolitano, né? Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Então, quais são as coisas visíveis e invisíveis que Deus criou? As coisas visíveis são aquelas que nós podemos ver, ou melhor, que são materiais. Por exemplo, os protozoários e os átomos nós não vemos, mas são coisas consideradas visíveis, são materiais. As galáxias, né? O universo, as estrelas mais longínquas, os buracos negros, não? Coisas que nós não podemos ver. Então, tanto as coisas microscópicas como as coisas macroscópicas e do espaço sideral, né? São distâncias inimagináveis. Essas são as coisas visíveis, ou seja, as coisas materiais. Das coisas visíveis, a coisa mais importante que Deus fez, que está acima da criação, é o ser humano, feito imagem e semelhança de Deus. Ok? Deus também criou coisas invisíveis, em que inclusive nós convivemos com estas coisas. Vou dar um exemplo aqui. O tempo. O tempo é uma criatura de Deus, né? Então, o tempo ele existe como criatura de Deus, para a gente ter uma ideia. Nossa alma é algo invisível. Então, nossos sentimentos, nossos pensamentos, são coisas invisíveis. Nós não podemos tocar, mas absolutamente não podemos negar a existência, é impossível. Então, Deus criou tudo. Isso inclui as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Dentre as coisas invisíveis que Deus criou, nós temos os anjos. O que são os anjos? Os anjos são puro espírito. O que é que significa puro espírito? Significa que eles não têm corpo, eles não têm matéria. Logo, eles também não têm forma. E a gente vai já explicar por que as pessoas, a gente vai nas igrejas, tem aquelas imagens de anjos com asinhas, né? Ou anjos como se fossem crianças, outro anjo com espada, né? Como São Miguel, por exemplo. Já que ele não tem corpo, por que ele parece com um ser humano? Né? Então a gente vai explicar isso aqui também no nosso encontro de hoje. Mas eu queria ler para vocês e a gente comentar um pouquinho a definição do próprio Catecismo da Igreja Católica sobre os anjos. Nós também vamos encontrar a mesma definição no compêndio da Igreja Católica. Então, no número 328, no parágrafo 328, diz assim, e isso é muito importante: a existência dos seres espirituais não corporais, que a Sagrada Escritura chama habitualmente de anjos, é uma verdade de fé. Isso aqui é muito importante. Por que é muito importante? Porque significa que negar a existência dos anjos é uma heresia. Então, é um herege, né? Uma pessoa que não tem fé católica, quem diz que anjo é só uma figura de linguagem
e podem ter certeza que você vai encontrar pessoas, inclusive, que se dizem cristãs, que se dizem católicas, que acham que é opcional acreditar nos anjos. Não, não é opcional. É uma verdade de fé. Então, quando a igreja diz que é uma verdade de fé, significa que não é opcional. Nós temos que acreditar. Por que nós temos que acreditar? E a igreja dá as razões. Porque a Sagrada Escritura, ou seja, a Bíblia, diz que os anjos existem, e também a tradição da igreja. Você sabe que a nossa fé, ela se baseia nas Sagradas Escrituras, na Bíblia, e na Sagrada Tradição. Então, a Sagrada Tradição concorda com a Bíblia, os dois são unânimes em afirmar a existência dos anjos. Então, não é algo, uma superstição, né? Ou, isso aqui é do pessoal do Antigo Testamento, que era meio supersticioso, acredito. Então, eu já escutei isso, tá, gente? Essas explicações, assim, meio esquisitas, tá? Então, nós já sabemos que ele existe porque Deus o quis, Deus criou os anjos, e nós sabemos isso porque a Bíblia diz que existe. Jesus fala dos anjos, né? Jesus fala várias vezes dos anjos, várias passagens em que nosso Senhor Jesus Cristo fala dos anjos. Os apóstolos falam dos anjos. A tradição da igreja desde o início fala muito dos anjos. Tem uma teologia sobre os anjos, onde São Tomás de Aquino vai ser o máximo, né? Na Summa contra o Gentiles, ele vai falar muito sobre a natureza angélica, sobre o pecado dos anjos, e é algo bem interessante para quem gosta de teologia, estudar. É bem interessante para a gente entender algumas questões sobre o pecado dos anjos, sobre a natureza, etc. A vontade, a inteligência angélica. São Tomás de Aquino aprofunda muito isso. Mas vamos lá. Então, nós cremos por causa disso. Mas o que são os anjos? Quando nós dizemos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, ou creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Então, essas coisas invisíveis aqui estão incluídas, os anjos estão incluídos nela, né? Faz parte. Então, mas o que são os anjos, né? Então, vamos lá. Tem uma frase muito bonita no Catecismo de Santo Agostinho. Tem uma parte aqui em latim que eu não vou ler aqui em português para vocês. Anjo, a palavra anjo significa mensageiro, ou seja, ele é um mensageiro de Deus. E designação de encargo. Tá? Então, por exemplo, eu sou padre, uma pessoa é carteiro, uma pessoa é médico, tá? Uma pessoa é motorista, é um encargo. Mas não da natureza. Então, qual é a natureza? Eu sou um ser humano, sou um homem. Né? Um ser humano, um homem. Se perguntares pela designação da natureza, é um espírito. Então, o que é o anjo? É um espírito. Se perguntares pelo encargo, é um anjo. É espírito por aquilo que é e é anjo por aquilo que faz. Santo Agostinho sempre muito poético, né? Por todo o seu ser, os anjos são servidores e mensageiros de Deus, porque contemplam sem cessar a face do meu Pai que está nos céus, diz Jesus lá em Mateus capítulo 18, versículo 10. São heróis fortes, que executam suas ordens e obedecem sua palavra. Está lá no Salmo 103, versículo 20. Quando nós rezamos, e aqui eu vou dar uma curiosidade, talvez, uma explicação que você nunca pensou antes. Quando nós rezamos o Pai Nosso, nós mencionamos os anjos. É mesmo, né? Onde, padre? Tem anjo no Pai Nosso? Tem. A gente fala assim: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, o que é que eu estou pedindo? Estou pedindo que a vontade de Deus seja cumprida aqui na terra, por nós homens, assim como ela é cumprida no céu. E quem é que cumpre a vontade de Deus no céu? Os anjos. E os santos também, né? Mas antes dos santos haviam os anjos. Então, os anjos obedecem a Deus de modo perfeito, sem vacilar, sem pensar duas vezes, de modo instantâneo, absoluto, enfim, perfeito.
Então a vontade de Deus é cumprida no céu imediatamente, perfeitamente. Deus envia o anjo faz a sua vontade. Inclusive, se Deus quisesse, vão para o inferno, eles iriam e cumpririam absoluta e perfeitamente a vontade divina, pelo seu ser absolutamente puro e santo, né? Os anjos são absolutamente puros e santos. Claro que eles não são infinitos, então eles são limitados, porque eles são criaturas. Então Deus é espírito, sim, mas Deus é um espírito perfeitíssimo, infinito. A perfeição de Deus é infinita e ele é perfeitíssimo. Nós, criaturas, temos perfeições relativas à nossa natureza. Calma que eu vou explicar, talvez isso fique difícil. Então, por exemplo, quando é que uma planta é perfeita, digamos, entre aspas, perfeita, né? Ela é perfeita porque ela cumpre com a sua missão, ela dá o fruto, ela fica verde, ela está saudável, entendeu? A gente chama de perfeito de acordo com a natureza. Eu pego um copo aqui, nossa, esse copo está perfeito, está bem limpinho, está bonito, serve para o que eu quero, que é beber água ou beber um vinho, sei lá. Está perfeito. Então a perfeição das criaturas é relativa à sua natureza. Deu para entender isso? Deu para entender, não deu? Então a perfeição de Deus é infinita. Porque Deus é Deus infinito. A perfeição dos anjos são perfeitos? São, dentro da natureza deles, que é limitada. Então Deus criou os anjos e eles são criaturas de Deus, eles não podem ser perfeitos igual a Deus. E foi justamente isso que causou a existência do demônio. A gente vai falar um pouco sobre isso na nossa live de hoje, tá bom? Na nossa aula de hoje. Mas vamos continuar aqui, usando também o catecismo de São Pio X, quando ele vai explicar, eu disse a vocês que eu ia explicar por que a gente vê os anjos como homens com asas, né? A gente vê os anjos às vezes como bebês, né? Criancinha, ou um homem bem alto com asas, ou um soldado com armadura, com espada, que é no caso de São Miguel, por exemplo, né? Ele tem uma veste de soldado, de guerreiro, né? De herói. Então vamos lá. Os anjos são criaturas, como eu falei, espírito, e eles são também inteligentes. A inteligência dos anjos, ela é, obviamente, muito superior à nossa. Então, como por natureza, preste atenção, porque o que eu vou falar aqui é algo muito profundo e muito importante da nossa fé católica, tá, pessoal? Então, por natureza, os anjos são superiores a nós. Repete o que eu estou falando. Por natureza, os anjos são superiores a nós. Assim como eu, por natureza, sou superior aos animais, às plantas e aos passarinhos que estão cantando um aqui agora na minha frente. Por natureza, eu sou muito superior aos passarinhos, aos animais. Então, os anjos, por natureza, ou seja, por perfeição, eles são muito superiores a nós. Porém, e aqui está a nossa vocação desde quando Deus nos criou e depois quando Deus nos redimiu em Jesus Cristo na sua cruz e ressurreição, por graça, nós somos superiores aos anjos. Deus nos criou abaixo dos anjos para nos elevar acima dos anjos. Então, a nossa natureza humana ela é limitada ao corpo. Nós temos muitas limitações. Olha, por exemplo, para eu me locomover daqui a uma montanha que está, 30 km de distância de mim, eu vou levar quanto tempo para chegar lá? Os anjos chegariam imediatamente. Então, digamos que os anjos viajam na velocidade do pensamento, né? Vamos usar aqui esse exemplo, mas São Tomás vai explicar direitinho isso. Então, a minha natureza é limitada. Limitada ao tempo, limitada ao corpo, né? Não é só porque é pecado, porque eu sou pecador, mas também pela própria natureza. Eu sou frágil. Não é isso? Então, a natureza dos anjos é maior. Porém, porque Deus me adotou como filho, pelo batismo, eu me torno superior aos anjos. E muito acima de todos nós e de todos os anjos está a rainha dos anjos, que é a Virgem Maria Santíssima. Ela é a imperatriz do céu,
a rainha dos anjos e dos santos, porque ela é a mãe de Deus. Então, pela graça, nós somos elevados acima da natureza angélica. Pela graça, fomos feitos filhos de Deus. Então, uma das razões que alguns teólogos, alguns padres da igreja, alguns santos da antiguidade, eles tentam intuir, né? Tentam imaginar, intuir, por que foi que um destes anjos se rebelou contra Deus, que foi um dos anjos, o anjo mais bonito que Deus fez, cheio de luz, o Lúcifer. Ele se achou tão belo que ele quis tomar o trono do Altíssimo, quis ser Deus. Então, por que ele se rebelou contra Deus? Então, uma das explicações, claro que isso é um mistério, mas pelo fato que já estava no plano divino nos elevar acima dos anjos. Um ponto. Segundo ponto, estava no plano divino se fazer ele mesmo, Deus se fazer homem. Portanto, os anjos iriam adorar um homem. Vocês já pensaram nisso? A partir da encarnação, a partir daquele segundo, aquele momento da concepção virginal e milagrosa de Jesus no ventre de Maria, todo o céu passou a adorar o ventre de Maria. Os anjos se prostraram diante do ventre de Maria. E, eternamente, a partir da encarnação, os anjos vão se prostrar e adorar um homem, que é nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Deus. Então, os padres da igreja, alguns teólogos, dizem que essa foi a razão da rebelião de Satanás. Se rebelou contra Deus, quis tomar o trono do Altíssimo, não aceitou a humilhação, vamos falar assim, e um dos anjos, São Miguel, isso está relatado lá na Bíblia, lá no livro do Apocalipse, ele vai ecoar um grito no céu. Quem como Deus? Quem como Deus em hebraico se pronuncia Micael. Micael, que em português deu Miguel. Então o anjo Micael, quem como Deus? Então, quem como Deus, desembanhou a sua espada e disse, quem como Deus? E expulsou Satanás, expulsou Lúcifer, que se transformou em Satanás, ou seja, adversário, ou diabolos, divisor, demônio, expulsou Lúcifer do céu. Junto com Lúcifer, caiu do céu, está lá relatado no livro do Apocalipse, 1/3 dos anjos. Então, 2/3 ficaram no céu e 1/3 foi expulso do céu e perderam a luz divina. Foram expulsos para o inferno, e aí foi criado o inferno, que é a ausência total de Deus. Os anjos, assim expulsos do céu, tornaram-se, em vez de anjo, mensageiro de Deus, tornaram-se demônios. Então vamos continuar aqui. Espero que você esteja gostando, gente? Eu acho super legal esse conteúdo. Não sei se vocês estão gostando. Se estão gostando, coloque aqui para mim, por favor. E também se tiver alguma pergunta, tá? Coloque aqui para mim. Então vamos lá. Deus criou esses seres por espírito de uma inteligência muito superior à nossa. Eles são espirituais e são inteligentíssimos para ser honrado por eles. Então, tudo que Deus fez, inclusive a natureza e de modo especial nós, Deus fez para a sua glória, para que nós o louvássemos. Então, Padre, mas os passarinhos louvam a Deus cantando e as flores louvam a Deus se abrindo, as borboletas e as pedras, e o jacaré e a barata. A barata foi criada por Satanás. Olha, tudo Deus fez para a sua glória e na própria existência dos seres é dar glória a Deus. Então, a existência dos seres dá glória a Deus, dá glória ao Criador. O próprio fato dele existir dá glória a Deus. Uma formiga dá glória a Deus pelo fato dele existir. Uma galáxia, as bilhões de galáxias, ou trilhões de galáxias que existem, dá glória a Deus. Os septilhões de estrelas que existem, pelo menos que a gente conhece, a gente calcula que existam, dá glória a Deus pelo próprio fato de existir.
E claro, a glória de Deus é aumentada quando nós reconhecemos estas criaturas e louvamos ao Criador com a nossa inteligência, porque eles dão glória a Deus sem saber. E nós sabemos que existe um Deus e damos glória a Deus com a nossa inteligência. Então, quando nós abrimos a nossa boca ou abrimos o nosso coração para dar glória a Deus, nós o fazemos de modo racional, de modo inteligente. Então, Deus criou os anjos para dar glória a Ele, assim como, só que de modo racional, inteligente, assim como nós. E também para os fazer felizes, eternamente, assim como Deus nos criou, não para nos largar no mundo, mas para nos fazer felizes eternamente. Essa é a nossa vocação. Eu já falei isso em outra aula, eu quero repetir agora para você. Qual é a sua vocação? Para que Deus lhe criou? A gente falou isso em outra aula, mas repete. Deus me criou para me fazer feliz. Anota aí no seu caderninho das lives. Gente, muitas pessoas que estão me acompanhando têm um caderninho, né? Eu vi uma pessoa até postou lá no Instagram, nos stories, a foto do caderninho das aulas, né? Então, lhe aconselho você ter um caderninho, porque às vezes você tem alguma palavra que eu falei aqui, alguma coisa importante. Quando você vai escrevendo, isso vai se fixando na sua memória. Escrevendo mesmo, tá? A Edivaldo disse que tem, né? Eu imagino que você deve ter muitos, Edivaldo. Então você vai escrevendo, aquilo vai guardando na sua memória, vai fixando melhor, tá? Então vamos lá, porque hoje o assunto é longo e é interessante. Então, ao dar glória a Deus, eu sou feliz. Então, Deus me criou para a minha felicidade, para eu ser feliz. E ao dar glória a Deus, quanto mais eu dou glória a Deus, e não é só dar glória a Deus com a minha boca, embora isso seja importante, mas é dar glória a Deus com todo o meu ser, com a minha inteligência, com a minha vontade, com todo o meu ser, eu dou glória a Deus. Então, quanto mais eu caminho para a santidade, mais eu dou glória a Deus. A glória de Deus é manifestada me fazendo santo. E a glória de Deus também é manifestada na condenação dos réprobos, tá? Porque é manifestada a justiça divina. Deus não é injusto quando condena alguém ao inferno. Também ali se manifesta a glória de Deus, que é a sua justiça. Então, a sua misericórdia naqueles que aceitam e acolhem o seu amor, e a sua justiça naqueles que rejeitam o seu amor. Então, a glória de Deus é sempre manifestada. Vamos lá. Então, por que os anjos têm essa representação de asas, né? E de homens? Então, os anjos, eles não têm forma, porque eles são puro espírito, tá? Eles são criados por Deus para sobreviver sem a necessidade de estarem unidos a um corpo, como nós. Então, mas eles são representados desta forma por dois motivos, vai nos dizer São Pio X. Primeiro, coisa muito simples, para ajudar a nossa imaginação. Então, não é que os anjos são assim, mas a gente precisa ter alguma imagem. Então, para ajudar a nossa imaginação. Esse é o primeiro objetivo. E o segundo, porque quando eles aparecem na Bíblia, eles aparecem desta forma. Parecem homens, né? Às vezes com asas. Então, que representa a sua agilidade, representa a sua liberdade, né? Assim, eles não estão limitados ao corpo, então eles podem estar em vários lugares, né? E se locomover de modo imediato. Então, tem várias formas também do conhecimento angélico, isso é uma coisa bem de teologia, que eu não vou falar para vocês, mas por questões de tempo, eu acho que também não é, enfim, não é o objetivo da nossa aula. Nossa aula aqui é de catecismo, né? Então, por que a gente vai nas igrejas e tem os anjos representados assim? Porque tem que ter alguma representação, né? Então, a representação que a Bíblia muitas vezes mostra é de um ser humano, com aparência de ser humano. Então, a forma que não vai nos chocar. Então, Deus faz com que os anjos se mostrem para a gente dessa forma. Por outro lado, por exemplo, os demônios, eles também não têm corpo. Mas quando eles aparecem para os homens, quando eles são representados de forma monstruosa. Por quê? Porque essa é a natureza deles, rebelde de Deus. E eu queria dizer para vocês uma coisa interessante, que talvez você não tenha pensado. Veja,
Quando uma pessoa é santa ou está caminhando para a santidade, você pode perceber que ela é revestida de uma beleza, de uma serenidade, de uma suavidade que é visível também no corpo da pessoa. Então, o olhar daquela pessoa, o sorriso daquela pessoa, a sobriedade daquela pessoa, a maneira de vestir daquela pessoa manifesta a pureza, a castidade, a santidade. Né? Ela não chama atenção para si, ela não é uma pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo bem concreto, que se carrega de maquiagem, aquele batonzão vermelho, aquelas coisas extravagantes, né? Aquelas coisas... Não, é uma pessoa que transmite pureza, sobriedade, né? No seu modo, como eu falei, de olhar, de vestir, de falar, né? de comportar-se. Já uma pessoa que se afasta de Deus, e quanto mais ela se afasta de Deus, mais ela vai se tornando feia. Então, aquelas feministas de sovaco cabeludo, né? Aquele pessoal que bota piercing nos lábios, na língua, em todo canto, né? Bota alargador de orelha, bota um negocinho nos beiços, né? Então, ela vai ficando cada vez mais monstruosa, parecido com o pai deles, que é o demônio. Que a pessoa quer, né? Que o nosso pai é Deus, né? A pessoa quer servir ao inimigo. Então, a pessoa que segue culto satânico, ou a pessoa que está lá naquele rock, heavy metal, né? Ou que segue bruxaria. Então você vai vendo que a pessoa vai ficando cada vez mais monstruosizada, né? Usei uma palavra, né? A pessoa vai se descaracterizando. E até quando ela quer ser bonita, ela fica feia. Ela vai se descaracterizando. Então, se uma pessoa sensual, no fundo ela é feia, ela só é sensual. Ela excita, né, os apetites sensíveis da sensualidade. Mas ela não é bela. Não sei se dá para diferenciar entre a beleza da pureza e a sensualidade. Né? Pode até ter beleza, né? Não vou dizer que não tenha, né? Mas aquela beleza usada para a sensualidade acaba estragando. Então, mulheres, quanto mais puras, quanto mais modestas vocês forem, mais lindas vocês serão. Não precisa de muita coisa. Isso vale para os homens também, tá? Então, isso que eu falei serve para homem e para mulher. Então, pense aquelas pessoas que estão mergulhadas no pecado, como elas se deformam fisicamente. Vou dar uma imagem para você como exemplo. Madre Teresa de Calcutá, uma velhinha. Você olha para Madre Teresa de Calcutá, velhinha, cheia de rugas, e ela é linda. Tem uma beleza divina em Madre Teresa de Calcutá. É algo que transcende simplesmente a beleza do corpo. Você sente na alma dela a beleza que ela transmite no seu próprio corpo. Então, voltando aqui para os anjos, então os anjos, quando aparecem para os homens, é numa beleza divina, porque manifestam visivelmente aquilo que é a natureza deles, de pura bondade, puro amor a Deus. E os demônios causam pavor, horror. Por quê? Porque manifestam o ódio que eles têm a Deus. E isso pode ser manifestado. Né? Alguém lembrou aqui no Instagram, Santa Dulce, mesma coisa. Santa Dulce é linda, é uma senhorinha, uma freira velhinha, mas você olha para ela e você vê uma beleza. Não é verdade? Então vamos lá. Então, essa é a razão pela qual a gente vê as imagens dos anjos dessa forma. E agora vamos falar um pouquinho sobre o demônio, ou os demônios. Então, os anjos são aqueles mensageiros de Deus. A palavra anjo significa mensageiro de Deus. Podia dizer para você aqui que existem 9 hierarquias angélicas, etc. Isso também está na teologia de São Tomás de Aquino, da tradição da Santa Igreja. Existem também os demônios, como eu falei, 1/3, diz o livro do Apocalipse, né? 1/3 dos anjos caiu do céu, tornaram-se demônios. Padre, o que significa? Que número é esse, né? Eu não me lembro qual é o santo agora. Eu sou o cara das frases e não lembro do autor das frases, né? Mas, enfim, não tenho só uma enciclopédia viva na minha cabeça, né? Mas um santo,
um santo teólogo da igreja, falava o seguinte: se os anjos, seus demônios, tornassem visíveis no firmamento, né, no céu, para nós, eles seriam tão numerosos que se faria noite. Tão numerosos que se faria noite. Então ele quer que esse santo quis dizer que o número de demônios é incrível. Se eles aparecessem e se tornassem visíveis, seriam tão numerosos, e na sua negritude, né, na sua ausência de luz divina, eles tapariam o céu e tornaria-se noite. Tornar-se-ia noite instantaneamente. Bom, mas a boa notícia é que os anjos são o dobro de número deles. E obviamente que, nós vamos falar sobre isso, os demônios nada podem sem a permissão divina. Nada pode sem a permissão divina. Então, o que é que os demônios querem? Deus criou os anjos para o servirem, para o amarem, para serem felizes. E Deus se utiliza dos anjos para nos servirem, para fazer o bem a nós, para nos defender dos demônios, para nos levar para o céu. Inclusive você que está me ouvindo, você tem um anjo que está do seu lado nesse exato momento escutando eu falar dele. E qual é a função desse anjo que está aí do seu lado? Que é o seu anjo da guarda? Te levar para o céu. Eu tenho uma pessoa que me segue, ela mora até nos Estados Unidos, já me falou 1000 vezes para eu fazer uma live com ela, eu nunca fiz. Estou devendo isso para ela. A Jane, que fala muito sobre os anjos, tem uma página sobre os anjos no Facebook com milhares de seguidores, uma página enorme, e ela tem experiências muito fortes com os anjos. Mas eu queria indicar para você, se você quer ter uma intimidade com o seu anjo da guarda, eu vou te indicar um livro, tá bom? Eu não sei se esse livro é publicado, talvez você vá ter que baixar na internet, eu acho que ele não existe mais. Não sei se existe mais. O nome do livro é Devo Narrar Minha Vida, da Ceci Cone, não sei se é Ceci Cone, depois a minha aqui vai pesquisar aí e vai dizer direitinho como é o nome do livro. Então, Devo Narrar Minha Vida. Nesse livro, conta a história de uma criança que com 5 anos de idade, a madrinha dela, olha como é a importância das madrinhas, né? Dos padrinhos. Então ela viu uma foto do anjo da guarda, aquelas fotos antigas, né? Aquelas imagens antigas que tem a criancinha atravessando uma ponte, tem um anjo bem grande pegando na mão dela. E a madrinha dela disse: olha, esse aqui é o anjo da guarda. Ele vai te proteger. É o teu novo amigo. É um teu amigo. Né? Ele vai te proteger de todo mal. E a partir daquele momento, ela tinha 5 anos de idade, ela começou a dizer: olha, então ele é o meu novo amigo. E ela passou a ver de modo constante, não de vez em quando, mas de modo constante, durante toda a sua vida, o seu anjo da guarda. Então Deus deu a ela uma graça muito extraordinária, em que o anjo era visível para ela durante a vida toda, com exceção do último ano da vida dela. No último ano, é a Ceci Cone, alguém colocou aqui no Instagram, é Ceci com Y, tá? C-E-C-Y-C-O-N-Y, Ceci Cone. Essa menina deveria ser canonizada, com certeza. E detalhe, ela é brasileira, tá? Isso foi no início do século passado, século XX, desculpe. Então, vale a pena, gente, vale a pena. Se você quiser se apaixonar pelos anjos da guarda, você leia o livro da Ceci Cone, Devo Narrar Minha Vida. Tá? Vale a pena. Então, vamos lá, vamos continuar para a gente não ficar muito longo a nossa aula de hoje. Então, os demônios, eles podem nos fazer mal? Não? Sim. Qual é o desejo do demônio? O que é que o demônio mais quer? O demônio quer nos matar. O que é que o demônio, se Deus permitisse, o que é que o demônio faria nesse exato momento? Mataria toda a humanidade. O demônio quer matar todos nós. É esse o desejo do demônio. Ele quer nos matar. Não só nos matar, mas ele quer nos levar todos para o inferno. Por que ele quer nos levar todos para o inferno? Porque ele tem inveja de nós
Lembra que eu falei que ele se rebelou contra Deus porque ele não queria adorar um homem? Né? Não queria que os homens passassem acima deles, né? Dos anjos. Então ele tem inveja de nós porque Deus nos adotou como filhos, porque Deus nos ama. E também porque ele tem ódio contra Deus. Tá? Ele tem ódio contra Deus. Então, como ele não pode atingir a Deus, e ele sabe que é impossível, ele não pode atingir a Deus. Então, o demônio é burro? Não, ele não é burro. Ele é inteligentíssimo. Os anjos, os demônios são inteligentes. E tem inteligência superior à nossa, inclusive. Os anjos e os demônios são anjos, são espíritos, então também tem inteligência superior a nossa. Ele sabe que ele não pode derrotar a Deus. Mas ele nos atinge para indiretamente atingir a Deus. Para mandar para o inferno aqueles que Deus ama. Que somos nós. Entendeu? Ok? Então, esse é o objetivo do demônio. Então, o demônio tem poder sobre nós? Tem. Tem poder de... Se Deus permitisse, eles nos matariam. Como eu falei. Ele tem poder de nos matar. Então, se Deus permitisse, eles nos matariam. Ele tem poder de nos tentar. E eles nos tentam. Constantemente, todos os dias. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. De acordo com a permissão de Deus. E por que Deus permite que os demônios nos tentem? Por que Deus não bota o demônio bem para longe? E por que Deus permite que os demônios nos tentam? Vou ler literalmente o que diz São Pio X. Então, Deus permite as tentações a fim de que nós, vencendo-as com a sua graça, exercitemos as virtudes e alcancemos mérito para o paraíso. Simples assim. Porque quando eu sou tentado e venço a tentação, eu me torno mais santo, mais virtuoso. Vou dar um exemplo muito simples. O que é que você acha que é mais virtuoso? O homem que não tem nenhuma tentação contra a castidade, ele é praticamente um poste, ou o cara que luta, de vez em quando tem um mau pensamento, tem que desviar o olhar, vem imaginação na cabeça dele, mas ele não peca, porque ele resiste. O que é que você acha que é mais virtuoso? O tentado, né? O que tem imaginação, né? O que tem maus pensamentos. Por quê? Porque assim está mostrando amor a Deus. Então, se eu não tenho nada para lutar, eu não tenho como demonstrar o amor a Deus. Então, eu me fortaleço na luta. Né? Anota isso aí. Eu me fortaleço na luta. Por isso, Deus permite. Agora, a palavra de Deus também nos dá um consolo. Qual é o consolo que a Bíblia nos dá? Deus não permite que sejamos tentados além das nossas forças. Vou procurar essa passagem aqui para vocês anotarem, tá? Deus não permite que sejamos tentados além das nossas forças. Certo? Então, por isso que Deus permite. Então, tá bom, somos tentados, mas como é que nós podemos vencer as tentações do demônio? Então, existem 3 formas de nós vencermos as tentações do demônio. Talvez esse seja um dos pontos mais importantes da nossa aula de hoje, que vai ser muito útil para você, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, a vigilância. Então, se eu não vigio, se eu fico dizendo que o demônio não existe, o demônio não existe. O demônio adora que ninguém acredite nele. Veja que enquanto nós agradamos a Deus, quando nós cremos em Deus, o demônio acha muito bom quando a gente não acredita nele. Então está lá em 1 Coríntios 10, 13, não é isso? Então a passagem que eu acabei de falar para vocês, pode anotar aí, tá? O pessoal aqui que está ao vivo já me disse. 1 Coríntios 10, 13. Deus não permite que sejamos tentados além das nossas forças. Ou seja, se você cai, seu sem vergonha, é porque você quis. Não fica, o demônio me tentou e eu caí. Não, você quis. Você caiu porque quis. Deus não te tenta além das tuas forças. Então você cedeu. Você cedeu à tentação.
certo? Então a primeira coisa é a vigilância. Eu ficar vigilante significa eu fugir das ocasiões próximas de pecado. Eu fugir daqueles lugares, aqueles ambientes, aquelas coisas que vão me levar à tentação. O demônio vai estar lá. Gente, o demônio está na pornografia. Você pensa que quem é que está mantendo a indústria pornográfica? É o demônio. Deve ter uma comissão no inferno. Senta lá na mesinha, todo mundo lá no meio do caldeirão e pensando, como é que nós vamos destruir o homem? A concupiscência da carne é uma das que eles são mais fracos, eles são idiotas. Vamos investir pesado na concupiscência da carne. Ideologia de gênero, inspirada por Satanás. O feminismo, inspirado pelo demônio, para destruir a família, para destruir a mulher. O aborto, a ideologia de gênero também. A gente viu recentemente, né? Um escândalo no Brasil. Crianças trans existem. Gente, isso é o ódio que o demônio tem contra a mulher e contra as crianças. Então, o aborto, ideologia de gênero e feminismo é uma criação demoníaca contra a mulher e contra a criança. Por que vocês acham que o demônio tem tanto ódio da mulher e da criança? Chuta aí. Por que vocês acham? Porque a mulher representa Maria e a criança representa o menino Jesus. Ele queria destruir Maria e o menino Jesus. Ele não pode, ele tem pavor. Quando você recita a Ave Maria, o demônio corre longe. Ele não suporta nem ouvir o nome da Virgem Maria. Por isso é muito importante ter uma imagem de Nossa Senhora na sua casa, no seu quarto, uma imagem benta. Você rezar o terço com piedade, né? Não no automático. Então o demônio corre, ele tem pavor. Se tem uma coisa que ele tem pavor é de Maria. Né? Ela é a mãe de Deus. Ele tem mais pavor, talvez, do que de Maria, acho que Santo Afonso que diz isso, do que de Jesus. E veja bem, eu vou dar um exemplo, eu acho que esse que Santo Afonso fala, parece meio escandaloso, mas faz todo sentido. Se alguém fizesse uma ofensa para você, você perdoaria, ou você até suportaria. Se alguém, sei lá, até te desse um tapa, né, ou te xingasse, talvez você teria um autocontrole de suportar. Mas se fizesse isso com a sua mãe, meu filho, você não ia aguentar não. Não é não? Você não ia aguentar não. Então você mexa comigo, mas você não mexa com a minha mãe. Porque senão você vai ver que eu não me aguento. Não é verdade? Então por isso que o maior xingamento de criança é xingar a mãe do outro, né? Xingar a mãe do colega. Quer dar mais raiva, né? Você xinga ele, mas xingar a mãe é demais. Então, o demônio tem muito medo de Maria Santíssima, porque ele sabe do amor que Deus tem por Maria, né, e do poder que Deus deu para ela de realizar a sua vontade. Né? Então, primeira coisa, para você fugir, para você vencer as tentações, é a vigilância. A segunda coisa é a oração. Então, todos os dias, reze para que Deus te livre das tentações. E você reza no Pai Nosso. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Esse mal é o maligno, é o demônio. Você reza todos os dias no Pai Nosso. Mas peça a Deus também de modo espontâneo, de modo da sua própria vontade. Senhor, me livre de cair em tentação. Peça isso de manhã quando se acorda. A gente tem um problema, e quando eu falei no meu curso sobre castidade, que está lá na nossa área de membros, eu falei isso que eu acho que queria falar para vocês aqui. A gente às vezes só pensa em pedir a graça da castidade na hora da tentação. E eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, bote em prática isso que eu vou falar. Peça a graça da castidade todos os dias, mesmo que você não seja tentado. Para que Deus lhe preserve. Tá? Então não é só na hora da tentação, ou na hora que você já caiu, que você vai pedir para secar. Tem gente que vai lembrar de pedir para secar depois que já pecou. Tá meio sem jeito, né? Até vale, mas, poxa, é melhor pedir antes. Então peça todos os dias as virtudes. Senhor, dá-me a graça de viver esse dia sem pecar. Senhor, que hoje eu viva esse dia sem pecar. Dá-me a força contra as tentações. Que hoje eu não peque. Claro, eu vou ser imperfeito? Vou.
Obviamente, posso cometer algum pecado venial que não seja deliberado? Provavelmente. Mas peraí, só um instante aqui. Pronto. Mas eu quero hoje passar o dia sem pecar deliberadamente, nem de modo mortal, nem de modo venial, contra o meu Deus. Então, vou pedir isso. Então, segunda forma de se livrar do demônio é a oração. E a terceira forma é a mortificação. Então, os pequenos sacrifícios. Eu queria convidar todos vocês. A gente está numa campanha que eu comecei esse mês, eu acho. Foi o mês passado. E nós vamos... Essa campanha é permanente, né? Nós mudamos totalmente, nós focamos nisso aqui no nosso canal. A campanha de transformarmos o nosso país pela fé. O Brasil será restaurado, será salvo pela restauração da fé católica. Então, esse é o objetivo do nosso apostolado. Contribuir, porque nós não somos o último biscoito do pacote, né? Então, contribuir para a restauração da fé católica no Brasil e no mundo, porque nós temos seguidores do mundo inteiro. Tá? Então, isso é muito importante. Por que eu estava falando isso? Bom, então, se você quer ser santo, se você quer realmente se livrar do demônio, primeiro, você não vai se livrar no sentido de que ele não vai mais te tentar. Olha o que eu falei aqui na aula. Deus permite a tentação e Deus vai permitir até o último instante, mas não vai permitir além das tuas forças. Por quê? Porque a tentação vai servir para te santificar. Mas uma coisa importante e que todo católico deveria saber é que nós devemos fazer mortificações todos os dias e todos os momentos. Então, pessoal, eu tenho vontades que eu não posso fazer. E está tudo bem. Eu tenho que oferecer a Deus. Você também tem. Todos nós temos. Eu tenho coisas simples. Às vezes coisas simples. Sei lá, eu quero comer uma coisa que eu não posso comer. Quero, em vez de dar aula, eu quero ir dormir. Eu quero... Entendeu? Ou você não tem isso? Então, você vai oferecendo a Jesus. Tem coisas que eu quero fazer, eu não posso. Ou tem coisas que me acontecem que eu não queria que acontecessem. Todos os dias pode ter contrariedades ou coisas que eu não queria que acontecessem. Por exemplo, a sua própria condição. Talvez você tenha alguma dificuldade financeira. Não é que você vai se paralisar e aceitar isso. Não, você vai lutar para sair dessa dificuldade. Tá? Por favor, não vamos ficar nesse conformismo, que isso não é a vontade de Deus. Deus não quer que ninguém passe necessidade. Mas digamos que você esteja num aperto. Oferece a Deus. Oferece a Deus isso também. Então, a mortificação é quando eu ofereço a Nosso Senhor, eu aceito aquelas coisas do dia a dia que são contra a minha vontade. Então, eu mortifico, né? Eu mato a minha vontade para aceitar a vontade de Deus. Então, isso é mortificação. Então, eu posso ter uma mortificação passiva, que é essa que eu falei, vou aceitando a vontade de Deus, ou uma mortificação ativa, aquela que eu ofereço a Deus um pequeno sacrifício. Então, isso não é um tema de quaresma, é advento. Isso é o nosso dia a dia. Então, vou oferecendo a Deus. Então, por exemplo, você está muito tentado pelo demônio contra a castidade. E para você está sendo um tormento. Coloca uma pedrinha no teu sapato. Quer dizer, parece uma coisa absurda, uma coisa tão pequena, vai te incomodar. Então, bota uma pedrinha no teu sapato. Ou pega um alfinetezinho e vai furando tua mão. Né? Cuidado, tá? Se é menor de idade, se é criança, não faça isso, tá bom? Não vai fazer isso, não. Estou falando isso para os adultos, né? Dá um furinho aí. Então, vou dar outra opção. Estamos no inverno aqui no Brasil, né? Na maior parte do Brasil é frio, no norte, nordeste, nem tanto, né? Fica só um pouquinho mais fresco. Mas, digamos, aqui no sudeste, sul, é muito frio. Mas isso vale para qualquer época do ano. Toma banho gelado de manhã, quando acorda.
Vai lá, abre o chuveiro e fica lá pelo menos uns 5 minutos debaixo do chuveiro gelado. Mortificação, tá? Então, faz teus deveres de trabalho, de estudo, de oração com agilidade, com presteza, com responsabilidade. Isso também é mortificação. Inclusive, hoje é o dia de um santo que ensina muito isso. São José Maria de Escrivá. Né? Falava na santidade do cotidiano, ou seja, cumprir bem os deveres é um meio de santificação. Certo? Então, isso nos ajuda a nos livrarmos do demônio. Bom, queria terminar a live de hoje falando sobre o nosso anjo da guarda, que, como eu falei, todos nós possuímos. Invoque-o sempre. Peça para resistir às tentações, peça ao seu anjo. Reze a oração do santo anjo. Peça ao seu anjo da guarda que, olha, quando você lê, se você quiser ler o livro da Ceci, esse que eu narrei aqui na live, você vai ver que o anjo da guarda dela, porque ela confiava plenamente, impediu dela pecar. Não só impediu dela pecar durante toda a vida, ela não pecou. Você lê o livro dela, essa menina nunca pecou, nunca pecou, nunca. Porque quando ela ia pecar, o anjo olhava para ela e ela ficava extremamente triste e não pecava. Não só não pecou, mas ela cometeu atos de virtudes heróicas por inspiração do anjo, porque bastava que o anjo sorrisse para ela e ela ficava extremamente consolada. Então, peça ao seu anjo da guarda que te ajude nas grandes provações da sua vida, que ele vai te ajudar. Eu conheço uma pessoa que pede o anjo da guarda para reservar uma vaga no estacionamento. Um dia eu fiz esse teste e não é que deu certo. Eu queria uma vaga, assim, ó, por favor, santo anjo, eu tô com pressa, eu tenho que, sei lá, por onde é que eu queria ir. Arranja uma vaga para mim. E a vaga estava vazia na frente do prédio que eu ia entrar. Ele serve também para isso, tá? Você pode pedir ao seu anjo que te ajude. Mas não vai usar ele, pedir a ele uma coisa tão simples. Claro, você pode pedir, tá? Mas existem coisas mais importantes ainda, né? Que vale a pena pedir, que é te livrar do demônio, que te fazer santo. Gente, nós no dia 3, próxima segunda, é isso? Na próxima segunda-feira, nós estamos preparando, eu e a minha equipe, uma coisa muito especial, que é um documentário muito, muito bem feito sobre escrúpulos de consciência. Se você tem me acompanhado, você tem visto que eu tenho falado sobre os escrúpulos de consciência. E eu queria convidar você a assistir esse documentário. Não vai ser só um documentário, vai ser uma jornada, guerra contra os escrúpulos, no dia 3, 4, 5 e 6, na próxima semana. Eu queria convidar você a participar, tanto para você entender como funciona a sua consciência, o que são os escrúpulos de consciência, que são uma tentação que pode afastar você de Deus de modo muito sutil. Mas também para que você possa ajudar outras pessoas. Então, convido você a participar comigo, a assistir comigo esse documentário e estas aulas que eu vou dar especialmente sobre esse tema na próxima semana. Para participar, se você está no Instagram, aqui no meu perfil, tem o link que você pode colocar o seu nome e o seu e-mail, porque a gente vai mandar o link das aulas por e-mail. Se você está no YouTube, está na descrição do vídeo também o link. Você, assim que acabar aqui a live, você clica e coloca o seu nome e o seu e-mail. Ou, também que não acabar aqui, que eu dei a bênção, vai aparecer um QR Code, você pode também usar no QR Code, aponta a câmera e clica no link que vai aparecer lá, tá? Só uma atenção, uma coisinha. Não se preocupe, né? Esse documentário e essas aulas são gratuitas, mas nós queremos que você se inscreva para que você possa receber a notificação, porque o YouTube e o Instagram não vai mandar notificação para você espontaneamente, tá bom? Então a gente vai mandar para você a notificação. Veja se o meu e-mail não caiu na caixa de spam. Muitas vezes a pessoa se inscreve, mas não recebe o e-mail porque vai para a caixa de spam. Então dá uma olhadinha. Se tiver na caixa de spam, você retira, coloca na caixa de entrada, favorita, né? Coloca lá uma estrelinha, sei lá como é que é no seu e-mail, e me responde: Padre, recebi o seu e-mail. Porque aí o teu provedor de e-mail, Yahoo, Hotmart,
Gmail, ele vai entender que ali é um e-mail, não é um spam, mas é um e-mail de uma pessoa que você conhece, tá bom? Então, por favor, se não deu like, dê o seu like e deixa aqui a sua pergunta, o seu comentário sobre a aula de hoje. A Josimara perguntou. Pergunta. Além do nosso anjo da guarda, temos outros anjos que nos acompanham todos os dias? Então, além do nosso anjo da guarda, temos outros anjos que nos acompanham. Vejam, o nosso anjo da guarda, ele é exclusivo nosso, tá? Ele está sempre conosco. Mas Deus dispõe de todos os anjos para nos servir. Então, existe o anjo da guarda da sua cidade, o anjo da guarda do país, o anjo da guarda, enfim, dos povos, tá? E existe aqueles mensageiros especiais de Deus. Por exemplo, Deus manda São Miguel para nos livrar do demônio. São Miguel, que expulsou o demônio do céu, ele é aquele anjo que, de modo especial, é invocado na luta contra Satanás. Então, nos exorcismos, nas lutas fortes contra o demônio, São Miguel é invocado, tá? Então, todos os anjos estão a serviço de Deus, como eu falei, para a sua glória e também para nos ajudar a ir para o céu. Mas de modo constante, tá? No dia a dia, permanente, é o nosso anjo da guarda, tá bom? Tem alguma outra pergunta? Se quiser colocar aqui ao vivo, gente, eu posso responder agora para você. Posso pedir para o meu anjo saudar o anjo de outra pessoa? Posso pedir para o meu anjo saudar o anjo de outra pessoa? Queria chamar a atenção para uma coisa aqui, tá? Gente, cuidado, porque existe na internet uma modinha de brincar com os anjos, como se eles fossem uns bichinhos de estimação. Deus me livre, é uma blasfêmia falar isso. Então a pessoa fica querendo descobrir o nome do anjo, e fica dando nome. Gente, por favor, isso é superstição, isso não existe. Por favor, não sigam isso. Isso vem do esoterismo, tá? Querer descobrir o nome do anjo, querer fazer coisinhas como se fossem brincadeirinhas. O anjo não é um brinquedinho, não é um pet, tá? É um ser espiritual muito superior a você, inclusive, por natureza, né? Então, veja bem, respeite o seu anjo, respeite os anjos. Agora, você pode pedir ao seu anjo para auxiliar outra pessoa numa batalha? Pode. Você leu o livro da Santa Ceci? Eu estou chamando ela de santa, né? Mas nem é santa ainda. Mas eu a considero como uma santa. Tem um momento em que ela pede para o anjo da guarda dela auxiliar, acho que é o pai dela que está doente, passando mal. Então, ela faz muito fervorosa esta oração. Então, isso sim, você pode pedir para o seu anjo da guarda ajudar alguém que você ama, que está precisando. Tá? Você pode pedir para ele também. Mas cuidado que ele não é o teu... fica até feio falar, mas o teu bichinho que tu fica lá, como se fosse uma brincadeira, como se fosse um ser inferior que você manda, ele obedece. Tá? Não. Tá? Ele é uma criatura de Deus, inteligente, superior a você, que está para lhe servir por ordem de Deus. Tá? Por ordem de Deus. Porque Deus nos ama. Deu para entender a diferença? Então, gente, mais perguntas eu peço que você coloque aqui nos comentários e a gente pode fazer outros vídeos durante a semana explicando para você também, ou eu posso responder pessoalmente também aqui nos comentários. Muitas vezes eu respondo, tá? Os comentários que vocês colocam aqui embaixo, tá? Então vamos pedir a bênção de Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E sua mãe Maria Santíssima. Fiquem com Deus e Nossa Senhora. Espero vocês na jornada Guerra contra os Escrúpulos. Então, o que é a consciência? Em palavras muito simples, é aquela voz de Deus lá no fundo do nosso coração, que nos diz o bem que devemos fazer e o mal que devemos evitar. Porém, o pecado original, ele meio que atrapalhou o funcionamento da consciência. E o escrupuloso, ele vê a Deus como se fosse um patrão. Tudo vira como se fosse uma agressão a Deus. A pessoa não conhece os preceitos morais por ignorância
ela pode se tornar escrupulosa. Então, o pensamento recorrente do escrupuloso ser condenado ao inferno. Sem Jesus, em princípio eu vou para o inferno. Porque eu preciso dele, é ele que me salva. Não é sobre mim, é sobre ele. Então, o grande mal do escrúpulo é afastar-se de Deus.